Eu me chamo Ademar, meu nome completo, Ademar Barbosa dos Santos. Nasci em Arapiraca, na Rua da Aurora, em 17 de novembro de 1952. Nasci em Arapiraca. Eu vou começar essa nossa conversa falando também da minha ascendência. Vamos conversar por aí. Veja bem, eu tenho muito orgulho da família que me antecedeu, né? Então, meus avós eram todos gente respeitada na comunidade. Todos eles eram muito respeitados, gente muito de bem, com boa índole, né? Então, os meus avós paternos, o seu Santos, ele nasceu na Serra dos Ferreiras, que era uma localidade na época tradicional, uma localidade assim histórica para a cidade. E a Serra dos Ferreiras, ela fica ali depois do Shopping Center. Na L220, você andando ali em frente, na direção norte, a 1 quilômetro você encontra a localidade, a Serra dos Ferreiras. Então, naquela época do meu avô, essa localidade era muito conhecida e uma coisa histórica. Hoje está em decadência porque os descendentes não deram muita atenção e hoje caiu. Mas na época era muito importante. Foi uma das localidades da fundação da cidade, né? Então meu avô Santos nasceu lá. A minha avó Minervina, que era esposa dele, ela veio da Serra da Maraba, que é no município de Porto Real do Colégio, né? Ali naquela região de Campo Grande, por ali. Então eles se conheceram, casaram-se e aí foram morar na Serra dos Ferreiras. A minha avó teve muitos filhos. Desses filhos que ela teve, só 6 sobreviveram. Lá na Serra dos Ferreiras nasceram 5 desses que sobreviveram. Só um que nasceu fora da serra. Quem nasceu lá foi o meu pai, que era o mais velho, Marcionilo, depois o Antônio, depois o Nezinho, que é pai do Ricardo, do Rogério, depois a Maria José, foi embora para Palmeiras, casou com um palmeirense e viveu a vida toda fora da gente. A Isaura e a Luísa. Esses 5 nasceram todos na Serra da Ferreira, mas a Maria Luísa, o meu avô, ele chegou na Rua da Aurora em 38 por aí. Os 5 irmãos já vieram com ele. Então, ele quando veio para a cidade, ele se estabeleceu na Rua da Aurora. Lá nasceu a minha tia, na década de 47 por aí, a tia caçula, né, a Luísa. Pois bem, nessa Rua da Aurora, meu avô construiu a casa dele, já era casa de tijolo, não havia mais. Antigamente tinha muita casa de taipa, né? A dele já era de tijolo. Vizinho à casa do meu avô, o meu tio Nezinho construiu a dele. Então, meu tio Nezinho era vizinho. Depois o Antônio e vizinho Antônio à casa do meu pai. O meu avô Santos era um cara muito. Você não chegou a conhecer, mas era uma pessoa. Ele chorava por qualquer coisa. Se você, por exemplo, eu me lembro de uma vez, eu passei no vestibular, em 71. E quando eu cheguei na casa dele, eu não tinha 18 anos ainda quando eu passei. Não, eu completei 18 anos quando passei, exatamente, quando passei no vestibular eu completei 18 anos, foi isso mesmo. Aí quando eu cheguei na casa dele, ele estava com 2 pessoas lá conversando. Tá, olha, chegou ele, vinha cá, chega. Aí começou a chorar. Ele era assim, chorão, só para dizer que o neto tinha passado no vestibular, para você ter coisa. Em compensação, era bruto como um jumento, quando ele precisava ser bruto. Ele chorava por qualquer bobagem e, em compensação, ele era duro quando precisava ser duro. A minha avó era uma beleza de avó, todas as 2. Mas a minha avó Minervina era mais afável, né? Então, a minha avó Minervina, ela resolvia o problema de quase todo mundo. Eu me lembro que quando eu tinha, por exemplo, eu tive uma dor de dente com 10 anos, não sei porquê.
batia na porta dela, 3 horas da manhã, pô, tô morrendo de dor. Ela já tinha a mesinha, chamava de mesinha, já tinha a mesinha pronta, própria, para poder passar aquela dor. Agora, do lado da minha mãe, a minha mãe era filha do Domingos Vital e da Ana Barbosa. O Domingos Vital, o meu avô, era um homem de muito respeito em Arapiraca. Aliás, todos os dois tinham muito respeito, mas o Domingos Vital era político. Então, ele começou na política exatamente quando terminou o Estado Novo, que foi na época do Getúlio Vargas, não é? Que era aquela ditadura, né? A ditadura, quando em 47 acabou o Estado Novo e não tinha eleição, não tinha prefeito, era tudo nomeado, né? Então, a partir de 47 começou a haver eleição em Arapiraca. Eleição para vereador e para prefeito. Arapiraca foi fundada em 24 e o Esperian Rodrigo foi eleito o primeiro prefeito. Mas quando o Getúlio Vargas decretou o Estado Novo em 37, todos os cargos públicos foram extintos, né? Então só voltou em 48. Em 48 meu avô foi eleito vereador. Meu avô Domingos Vital, que era um homem respeitadíssimo. Ele veio lá da Serra da Pitombeira, que fica perto de Igaci, onde ele nasceu. E a família dele toda praticamente cresceu lá. Mas em 38 ele veio para Arapiraca, se instalou ali na Praça Santa Cruz, na Praça do Alto Cruzeiro. Meu avô viveu a vida toda ali. E em 49 ele foi eleito vereador. Foi eleito vereador por 7 legislaturas, de 48 a 72. E ele só entregou em 72, ele já estava com 68 anos. Naquela época tinha um detalhe que era bom chamar a atenção. Eu hoje já estou com 73 anos. Mas o meu avô, com 73 anos, era um homem velhíssimo, era um homem que andava de cajado. Quer dizer, as pessoas antigamente envelheciam muito mais fácil, muito rapidamente. Eu ainda quero entender, eu tenho a impressão que deve ser alguma coisa relativa à medicação, alguma coisa assim, ou à comida, porque as pessoas envelheciam mais rápido, né? Então, o meu avô, ele deixou a política em 72 com 68 anos, mas ele já era um homem velho. Porque, na verdade, naquela época, os políticos perdiam dinheiro. Hoje não. Hoje eu não sei como é, mas eu acho que é diferente. Mas naquela época perdia dinheiro. Você investia na política. Aí vinha seu Domingos, eu quero isso, seu Domingos, eu quero aquilo. Aí ele dava casa, ele dava emprego, ele dava feira, ele dava uma coisa, ele dava outra. Chegou a dar casa. Eu sei que ele deu para algumas pessoas chegadas, ele chegou a dar casa. Então era assim. E não tinha retorno, porque naquela época o retorno de um vereador era quase nada. Pois bem, então o meu avô, Domingos Vital, ele foi eleito por 7 legisladores. Então em 72 a pressão foi grande, ele resolveu parar. Não estava querendo parar não, viu? Parou na marra. E aí o meu tio Nezinho, pai do Ricardo, foi o sucessor dele. Em 74, eu acho que o Tinezinho começou na política. E aí o Tinezinho se deu muito bem, que ele era muito jeitoso, né? Muito jeitoso para a política, e aí foi. O meu avô era mais trancado, mas o meu avô era muito querido também. Tinezinho também, mas o meu avô era muito querido, do jeito dele, né? Do jeito dele. Aí o Tinezinho entrou na política em 74, eu acho. Depois que o meu avô saiu. Meu avô saiu em 72. Agora, já a outra minha avó, a avó Ana, que era a esposa do Domingos e tal, eu não tinha com ela a mesma que eu tinha com a outra avó. Com a outra avó, ela me adorava e eu adorava ela. A outra avó, a gente era amiga, era uma beleza, mas ela lá e eu cá, a gente não tinha muita aproximação, não. Meu pai era o baixinho, muito gente boa. Era o Marcionílio Isidoro dos Santos. Minha mãe Isaura Barbosa. A casa do meu pai era de número 180, nunca esqueço. Nessa casa nasceram eu e todos os meus irmãos. Eu tenho mais 7 irmãos, são 8. Os meus irmãos, o Antônio, o Adailto, o Ademir,
o Zé Ailton, a Maria Adenir, que a gente chama de Nenzinha, a Arlete e a Ana Lúcia. A casa, inicialmente, essa casa ela foi feita, acho que na época do meu nascimento, na década de 50. Essa era uma casa, assim, já era de tijolo, era uma casa com alpendre, era uma casa, eu tenho lembranças dela, uma sala grande, tinha um corredor com quartos dos dois lados, e tinha uma varanda na frente, cozinha, e atrás tinha o quintal que a gente se esbaldava. A minha mãe tinha um fogão a lenha, mas eu não me lembro quando é que ela teve fogão a gás. A Rua da Aurora é uma rua importante desde sempre e ela fica situada entre a Praça Santa Cruz, que era a antiga Praça do Cruzeiro, e ela se estende até o início da Rua São João e Tancredo Neves. Nunca tive essa curiosidade de saber por que Aurora. Eu acho que as pessoas botam o nome de rua assim porque acham bonito e tal, não tem assim uma razão, a não ser que seja nome de pessoas, né? A Praça Santa Cruz, antigamente era chamada de Praça do Cruzeiro. Daí porque o nome do bairro, né? Bairro Alto do Cruzeiro, que era exatamente na parte alta da cidade. E aí tinha um cruzeiro antigo, eu lembro desse cruzeiro, que era uma cruz em madeira, uma cruz grande em madeira. Depois, com o tempo, o meu tio Zusa é que construiu a igreja da Praça Santa Cruz. E o meu tio Zusa era muito católico, então ele fez um movimento e conseguiu fazer o cruzeiro que hoje existe, né? A minha infância foi uma infância muito tranquila. Não tinha problema de segurança nenhum, a gente brincava à vontade, eu tinha muitos primos. Meu tio Nezinho teve 9 filhos. O Ronaldo deve ser o quê? Uns 2 anos mais novo que eu. E a gente tinha muitos primos lá. Então, e tinha a família da minha mãe, que também morava todo mundo perto. Então, a gente tinha com quem fazer brincadeiras infantis e tudo mais. As pessoas falam, tem muita gente da minha idade, até que tem, assim, lembranças e saudades daquele tempo e tal. Eu acho que cada tempo tem a sua história, né? Tem a sua característica, né? Então, cada tempo tem a sua vantagem e desvantagem. Eu lembro o seguinte, quando eu era criança, pequeno mesmo, nós não tínhamos nem água encanada e nem tinha energia. Agora, em compensação, a gente tinha liberdade. A gente saía de manhã, quer dizer, logo cedo, 4 anos, 5 anos de idade, 6 anos de idade, as mães não estavam preocupadas. Então você saía, depois ia. Bom, quando tinha escola, era obrigatório ir à escola. Mas fora da escola, você saía de casa e a mãe não estava preocupada, chegava a hora que queria, não havia problema com segurança, como tem hoje, né? E hoje, os meus netos, por exemplo, a minha filha não deixa sair nem na rua, com medo, né? Então, para onde vai, a mãe tem que ir junto, o pai tem que ir junto, alguém tem que ir junto, a babá tem que ir junto. Naquela época não havia isso. Em compensação, nós não tínhamos água encanada, nem energia. Utensílios domésticos era tudo panela, não havia nada de moderno, né? Mas a pessoa humana se adapta a tudo, né? Então você se adapta a essa época e como hoje em dia, uma pessoa que nasceu hoje não se adapta a uma situação daquela, vai ter muita dificuldade. Mas eu via todo mundo feliz. A outra vantagem daquela época é o seguinte, as pessoas estavam preocupadas com a subsistência, né? Então você estava preocupado em ter a comida na mesa, mas não estava preocupado em pagar a conta de água, de energia, de luz, de colégio. As escolas eram... Isso é um problema grave. À época não tinha escola e não tinha hospital.
Então, as escolas tinha muita criança e pouca escola. Então, aí por conta disso, as famílias, a maioria das famílias, não se preocupavam em levar o filho à escola. Quer dizer, é como se ele não tivesse a obrigação de dar educação ao filho. Não tinha escola e nem tinha cultura para isso. Não havia essa. Os meus pais, eu tive a sorte de eles se preocuparem. Mas a maioria não tem escola, eu vou botar o filho aonde, né? Naquela época de juventude minha, existia a festa do Alto, existia a festa do Centro, né, da Matriz, a festa aqui da Canafístula, eram as festas mais famosas. Era do Alto, da Canafístula, da Matriz e das Cacimbas. 4 festas importantes aqui em Arapiraca. Então, eu gostava de todas, participava de todas. O pastoril era mais famoso, para mim era, porque lá na minha região do Alto do Cruzeiro, o pastoril do Alto do Cruzeiro é muito famoso. Mas eu era muito pequeno, era jovem demais, eu devia ter 10, 12, 15 anos na época do pastoril. Mas eu sei que o pastoril era uma festa assim, que as pessoas admiravam muito. O cinema de Arapiraca começou com... Quer dizer, tinha um cinema anterior, na época do meu pai, mas eu não lembro. Eu comecei a frequentar o cinema, era o Cine Trianon, né? Depois, o Cine Trianon era do pai de um amigo meu, do seu Zé Barbosa. Então, ele era o dono do cinema Trianon. E depois ele botou o cinema Triunfo. Então, era dele, os 2 cinemas eram dele. E o cinema foi uma diversão muito boa para Arapiraca, viu? Havia, no fim de semana, eram festas, eram calouros, e eu participava disso aí. Não era muito participativo, não. Eu tinha amigos que eram mais participativos do que eu. Havia um show de calouro que o Zé de Saire que comandava, né? Então era no Cine Trianon e às vezes no Cine Triunfo. Eu vim começar a me soltar depois que eu fui para Maceió. Aí comecei a gostar mais de barzinho, de algo. Mas em Arapiraca eu acho que era por conta do meu pai, que ele era muito... E ele segurava muita gente e eu praticamente não saía. Eu participei de muita pouca coisa quando eu era jovem, até os 15 anos. Aqui em Arapiraca, eu participei de um clube de carnaval, que na verdade a gente chamava de clube de carnaval, mas a gente era o ano todo de brincadeira, né? Então, era o Zum Zum, o nome do clube era o Zum Zum. Ainda hoje a gente se encontra, os amigos do Zum Zum. Então, o Zum Zum se reunia no carnaval, mas durante o ano todinho a gente ficava relembrando e lá vai e fazia festa direto. Até os 16 anos, Arapiraca, onde você vê que hoje tem casa, era tudo forró de fundo. O forró de fundo do meu pai era aqui onde hoje é Algodoeira do Bananeiro aqui, era o forró de fundo do meu pai. Algodoeira aqui, depois da pista aqui. O meu avô era aqui na Canaficha, a área todinha da Canaficha aqui era do meu avô. Aqui a rodoviária era o forró de fundo do meu avô. Isso aqui era o forró de fundo do meu avô. Esse loteamento aqui eu comprei ao meu avô. Tá? Essa área daqui era um forró de fundo dele. Então isso aqui era tudo, não tinha casa nenhuma. Não tinha casa nenhuma. E isso aqui foi desenvolvendo com o tempo, né? Eu fiz o meu curso, a alfabetização e o curso primário, eu fiz todo no Instituto São Luís, que já era aonde hoje é o Rosa Mística, que eu tive o prazer de fazer uma reforma recentemente. Demoli o Instituto São Luís. Quando eu estava lá fazendo essa obra do Instituto São Luís, eu ficava me lembrando, né? Demolindo as salas e me lembrando, aqui que eu estudei, né, o primário, na década de 50. Eu estudei no São Luís de 57 a 63. Olha, faz muitos anos, né? E eu agora demolindo o colégio com aquela tristeza, mas se bem que eu estava construindo outro, né, para modernizar, né? Mas,
Então, o meu curso primário eu fiz todo no Instituto São Luís. Veja bem, eu lembro da professora Djaura. E por que eu me lembro dela? Porque eu devia ter 6 anos por aí, e a lembrança que eu tenho é que naquela época os professores eram muito malvados. Eu levei porque não acertei o ir de igreja, o gole de ovo, essas coisas na alfabetização, e ela me mandou bolo e eu cheguei a desmaiar. Esse bolo era na palmatória e a palmatória era aquela da madeira escura, viu? E ela, acho que... Então, eu era uma criança de 6 anos e foi preciso que chamaram meus pais, e foi uma confusão muito grande. Eu não me lembro direito o que é que foi resolvido disso, mas eu não esqueço isso, que eu fui sacrificado demais. Aí, mas fora isso, tive bons professores. Benildo, o professor Ademar, meu xará, ele era professor na época, e outros mais, todos eles. O problema do Instituto São Luís é que hoje não há mais, graças a Deus. Naquela época havia castigo. Eu não sei se os pais concordavam, eu não sei se concordavam, eu nunca perguntei para os meus. Mas acontece que quando havia sabatina, eu me lembro de uma sabatina, eu estava nessa sala que eu estava lembrando, eu mandando demolir a sala e me lembrando da sabatina que eu passei nessa sala com o professor Benildo. Como era que acontecia? Era um dia de sábado, a gente estudava de segunda a sexta, mas no sábado tinha sabatina. Então, aí a turma só ficava reunida e ele então fazia uma pergunta e mandava alguém responder. O aluno respondia ou não. Se ele não respondesse, aí ele passava para uma outra pessoa. A pessoa respondia, já dava um bolo naquele cara que não respondeu. Eu, como toda a vida, não fui mau aluno, sempre fui um bom aluno. E eu gostava de estudar, tive essa vantagem. Aí eu sempre saía no lucro, mas levava bolo também. Nunca deixei de levar bolo não, mas saía no lucro, eu dava mais. E aquilo, para criança, eles estimulavam a gente a achar bom, entendeu? Eu me lembro que quando eu dava 2, 3 bolos, eu achava o máximo, né? O professor estimulava. Era o ruim da escola que eu vejo, é isso. Agora, a vantagem é que havia disciplina. Era uma escola que hoje a gente escuta falar aí que não há, né? Não há disciplina nas escolas. No colégio, no Instituto São Luís havia. Mas havia disciplina por conta do medo. Aí o professor era um deus. Todo professor era respeitadíssimo. Tinha um pátio lá, que eu inclusive agora ajudei a mudar. O pátio do Instituto era ao ar livre. Então, quando você fazia alguma coisa errada no recreio, alguma coisa, e o professor dava um castigo a você, você ficava de joelho lá no pátio, para todo mundo ficar mangando de você. E eles botavam caroço de milho embaixo para você ajoelhar em cima do caroço, que é um absurdo, né? Eu acho que hoje é muito diferente daquela minha época. Porque naquela minha época, uma coisa que eu senti que não houve, eu só vim sentir muito depois, é que não havia o estímulo, não havia assim uma forma de encaminhar você para alguma coisa, não é? O que a gente ficava, o dia a dia nosso era estudar geografia, história, matemática, português, aquela história toda, e cumprir as obrigações daquele livro, mas não havia aquele estímulo de dizer, olha, você vai chegar ali, você gosta mais disso, não havia. Então, na minha época havia o exame de admissão ao ginásio. Por que havia? Hoje não tem mais. Mas por que havia isso? Porque não havia escolas. Então era preciso ter uma peneira, né? Para poder separar alguns alunos mais preparados para poder chegar no ginásio. Então a admissão ao ginásio era um livro dessa grossura. Eu lembro dele. Eu tinha até pouco tempo, mas não sei o que foi feito dele. Então aí havia o exame de admissão ao ginásio.
todo mundo que saía do primário tinha que ir para. Só que nem todo mundo ia fazer essa prova, por quê? Porque a maioria das pessoas não podia mandar o filho para a escola, ou precisava dele para trabalhar, ou alguma coisa assim, mas mesmo assim tinha o exame de admissão. Eu fiz o exame de admissão e fui para o Colégio Bom Conselho. Estudei no Colégio Bom Conselho, todo o curso ginasial e o primeiro ano do curso científico. No Colégio Bom Conselho, eu tenho boas lembranças do Colégio São Bom Conselho, porque é um colégio maior, muito mais alunos, e uma coisa que eu sentia falta, quer dizer, na época eu acho que a gente nem percebia isso, você vai analisar depois, né? O colégio tinha uma área grande, ainda hoje tem, né? Aquela área do lado do colégio era uma área desocupada. E eles deveriam estimular o exercício, né? A educação física, o esporte, mas não havia estímulo do colégio para isso, de jeito nenhum. Então nós tínhamos educação física 3, 4 vezes ao ano, se muito. O Arcebílio é quem era o nosso professor, mas aí uma vez ou outra e tal, não tinha, ali dava para fazer um campo de futebol e tal, estimular os alunos a jogar voleibol, alguma coisa, mas não havia isso. E a gente, como não tinha a cultura do esporte, também não exigia, não chegava para o colégio para pedir. Esse foi um erro grande. Tá? Então, no Colégio Bom Conselho, eu acho que eu tive uns anos bons ali. A gente, qualquer coisa, a gente fazia uma bola de papel, amarrava e botava uma corda assim, amarrava para poder jogar voleibol, aí fazia um time de um lado, isso na hora do recreio, né? Então aí sempre estava brincando inventando, né? Fazia invenções, então isso aí acontecia. E naquela época havia os grêmios escolares, que eu fugia, que eu nunca gostei de. Eu sou avesso a exposição, né? Mas participei, de certa forma foi até bom, porque perdi um pouco da timidez. E aí eu estudei os 4 anos de ginásio, de 64 até 67, né? 4, 5, 6, 7, O curso científico, que na época a gente chamava de curso científico, hoje eu nem sei como é o nome que dá. Mas na época, depois do ginásio, você tinha 3 anos de científico. O Colégio Bom Conselho tinha o primeiro ano. Eu fiz o primeiro ano lá, em 68. Só que, por falta de professores credenciados, a cidade não tinha. Então o curso era um curso capenga, um curso deficiente demais. Para você ter uma ideia, eu lembro... o professor de física, ele vinha de Maceió, era o professor Miro. Ele era da família, eu acho que do Moacir do Zé Pedro, que morava ali em frente à antiga Câmara Municipal, ali na Avenida Rio Branco, ali. Era por ali, vizinho, tinha a casa lá deles. Mas o Miro estudava em Maceió, fazia medicina em Maceió. E vinha para cá dar uma aula, às vezes vinha dar dia de domingo de manhã, porque ele não tinha tempo. Aí um mês dava uma aula, outro mês não dava, era assim. Então o curso era muito deficiente. E aí eu terminei o primeiro ano aqui em Arapiraca, no Colégio Bom Conselho. Os meus pais não eram ricos, mas não eram também assim tão miseráveis. E aí fez um esforço. E em 69 eu fui para Maceió estudar no Colégio Estadual de Alagoas. Agora você veja como era a deficiência da nossa época. Eu já saí daqui de Arapiraca, porque Arapiraca não tinha o curso para me atender, né? Mas a educação no estado todo era deficiente em todo lugar. A Maceió não tinha também escolas. Tinha escolas, lógico, mas para o número de alunos, não. Então, para você conseguir uma vaga no Colégio Estadual de Alagoas, era uma guerra. Era muito difícil. Eu consegui
eu precisava de um padrinho forte, né, para conseguir. Na época eu tinha 68, tinha 15 anos, né? 15 anos. Eu sou do fim de 52. Então, aí o meu padrinho foi o Higínio Vital. O Higínio Vital era na época deputado. E era primo da minha mãe. E amigo do meu pai, muito amigo do meu pai. Então, Marcioniro, quer mandar o seu filho para Maceió? Quero. Tá bom, eu vou arranjar a vaga dele. Aí ele conseguiu com o diretor lá, me lembro, era meu amigo. Depois eu fiquei amigo do diretor. Gente boa, lá do Colégio Estadual de Alagoas. O Colégio Estadual era considerado o melhor colégio de Maceió. Então fica ali no centro, perto da Praça de Deodoro, né? E eu fui para Maceió com a cara e a coragem. Nunca tinha saído de Arapiraca. 15 anos. Pois é, nunca tinha saído. Fui sozinho. Os meus pais eram como eu. Assim, tímidos também. Então vá lá e se vire, resolva. E eu fui lá, arranjei uma pensão. E aí fiquei na pensão da Dona Rosa. A pensão da Dona Rosa ficava na Rua Boa Vista, em Maceió. É uma rua, não sei se você conhece a Rua Boa Vista. A Rua Boa Vista ela fica paralela à Rua do Comércio. Hoje eu acho que é Conselheiro ou alguma coisa, não sei, acho que mudou o nome. Então, mas era Rua Boa Vista, ficava vizinho ao IBGE. E de lá para o colégio era pertinho, algumas quadras. Então, quando eu fui para Maceió, matutão, né, de Arapiraca, eu nem conheci direito Maceió, por quê? Porque um estudante sem dinheiro, né? O dinheiro era só para pagar a pensão. E aí morava pertinho do colégio. Então saía da pensão para o colégio. Do colégio para a pensão, ficava conhecendo o centro ali, né? Lojas Brasileiras, o Cine em São Luís, o Edifício Breda, que eu achei o máximo. Aí fui conhecer o Edifício Breda, subi de elevador, nunca tinha visto isso. Pois é, então, mas fui me adaptando no começo, muito difícil. Por quê? Porque eu tinha saído de Arapiraca num curso muito deficiente, uma cidade pequena, e fui para o colégio estadual, que era o melhor do estado. Então, lá a exigência era outra, então eu fui me adaptando. Mas como eu sempre fui um aluno estudioso, sempre gostei de estudar, então eu fui aos poucos me adaptando e me dei muito bem. Me saí bem, otimamente bem no colégio estadual. Estudei 2 anos lá, 68 e 69. Aí, na época que eu estava estudando lá no colégio, no segundo ano, eu me enturmei lá com muitos amigos e a gente formou uma turma de estudo. Então, o ano de 69, praticamente todo, a gente, à noite eu ia para casa de um amigo e a gente estudava até meia-noite, 1 hora da manhã, todo santo dia, para se preparar para o vestibular. Então era eu, Teodorico, Aciron e Freitas, era o quarteto. Então a gente estudava, não sei se foram todos os meses não, mas foi muito tempo para poder se preparar para o vestibular. Quando eu cheguei no estadual, aqui em Arapiraca as matérias científicas eram deficientes, né? Eu sempre gostei de matemática. Matemática era o meu eu sempre gostei, então me destacava muito aqui. Aqui em Arapiraca, disputava eu e Zé Laelcio de Melo. O Zé Laelcio de Melo era um colega meu, ele estudou comigo a vida toda no ginásio, e depois ele foi para Maceió e escolheu fazer medicina. Eu fiz engenharia. Ele era um atleta, eu gostava demais do Zé Laelcio. Ele era um atleta, jogava bola sempre, era jogador de pelada e tal, mas era muito bom jogador. E teve, assim, não sei, eu não sei se é azar, não chamo isso de azar, mas ele jogando lá no Farol, onde ele morava, num condomínio novo, isso foi na década de 70, 73, por aí, ele levou uma bolada no campo, caiu e acharam que era brincadeira. Ele teve um ataque cardíaco e morreu. Já pensou? Cara novo fazendo medicina.
E aí, o Zé Laelcio estudava comigo no ginásio, voltando para a nossa conversa anterior. Quando ele era o primeiro, eu era o segundo. Quando ele era o segundo, eu era o primeiro. E a gente ficava brigando durante 4 anos. Brigamos 4 anos, ou era o primeiro ou era o segundo, era assim. Inclusive, quando eu fiz aqui um loteamento, aqui em frente da minha casa, tem o loteamento Camila Carina. Então, essa primeira rua do loteamento, eu coloquei o nome dele, em homenagem a ele. Quando eu cheguei em Maceió, essa parte científica eu não tinha aprimorado aqui, porque não tinha professores, né? Mas lá eu comecei a estudar física, tinha 2 professores em cada matéria, diferente daqui, né? Então comecei a gostar de física, comecei a gostar de química, biologia não, biologia eu nunca fui chegado. Mas aí matemática, física e química era comigo. Então me dei bem com essas matérias. E aí eu fui vendo que talvez a minha área seria a área de ciência, né? E a área mais que eu achei mais interessante foi exatamente a área de engenharia. Eu decidi fazer engenharia quando eu cheguei no colégio estadual. A minha decisão foi tomada lá por conta do meu interesse por essas áreas. E eu achava interessante construir, imaginar, criar essas coisas. Nunca gostei da área médica. Essa daí eu sabia que eu não ia me meter porque eu não tinha... Mas eu me dei bem lá no colégio estadual. Fiz vestibular para a Universidade Federal de Alagoas, para engenharia. Fui aprovado de primeira. E aí, nessa época, eu já não morava mais na pensão da Dona Rosa. Nessa época, eu morava em República. Juntava amigos de Arapiraca, todos eram de Arapiraca. E a gente alugava um local qualquer, contratava alguém para fazer limpeza e o almoço, e o resto a gente se virava. Era mais barato e dava um pouco mais de privacidade, né? Então, nessa época eu já morava de República. Mas era aquilo, né? Estudante que só tinha dinheiro para pagar as despesas básicas, né? E aí, quando comecei o curso de engenharia, a universidade tinha ônibus. E aí a gente ia de ônibus, no ônibus da universidade, lá para a cidade universitária, que era no tabuleiro lá em cima, né? E primeiro ano, uma boa, me adaptei bem, foi bom. Tudo bem, mas aquela coisa, sem possibilidade de me mexer, né? Não tinha carro. No segundo ano, eu tive a chance, como eu me destacava em física, principalmente, gostava também de química e de matemática, mas eu me destacava mais em física. Aí os professores meus de lá da faculdade observaram isso e me estimularam a fazer um concurso lá, que foi aberto um concurso para monitoria, para monitor de física. E aí o professor Gama chegou a ser reitor lá da universidade, e o Edmilson Pontes, foram os dois que me estimularam. Ademar, faça essa prova, esse teste. E aí eu fiz o teste para monitor e foi aprovado. Então eu fui aceito. Eram 2 vagas, eu fui aproveitado em uma delas. Bom, isso foi interessante para mim. Por quê? O que era a monitoria? A monitoria é o seguinte: eu estava no segundo ano de engenharia e o monitor, ele era uma espécie de ajudar os alunos anteriores do primeiro ano, na matéria. Então eu era uma espécie de professor deles, né? Bom, ganhava um salário mínimo na época. A universidade me pagava um salário mínimo para ser monitor. Aquilo para mim foi o máximo, né? Com um mês foi o máximo. Aí nessa época, eu acho que foi nessa época que eu ganhei um carro. Mas aí eu já podia pagar a despesa do carro, né? Pois bem, por conta disso, um professor meu, que era meu professor lá no colégio estadual, e também era da universidade, ele mandou me fazer um convite. Aí eu escutei a história, o que é que há? Ele disse: Ademar, o Enaldo mandou saber se você topa assumir a turma dele do colégio estadual como professor, porque ele vai para Londres fazer mestrado e precisa deixar alguém que ele confie.
Aí ele gosta de você e mandou saber se você topa. Eu digo, rapaz, como é a história? Agora só paga 30% do salário. Ele recebe 1.000 e paga 300. Eu olhei assim e digo, meu Deus do céu. Mas estudante, né? Eu digo, rapaz, topo. Aí fui ser professor de física no colégio estadual, no curso noturno, para pessoas que iam fazer vestibular, para pré-vestibulandos, né? Aí eu gostei, me dei bem. Eu fui com muito medo, porque eu nunca tinha sido professor, comecei na universidade, mas era para auxiliar um ou dois alunos e tal na turma. Não era para ser professor de uma turma. Professor de uma turma foi exatamente agora, com essa história do Enaldo. Rapaz, eu tremi, viu? Na primeira aula que eu fui para lá, não tinha treinamento nenhum, porque quando você decide ser professor, você vai estudar, você vai treinar, você vai começar dando aula aqui, acolá e tal, você vai ter... Eu não. Eu tive eu tive uma experiência de chegar na sala de aula com 60 alunos. E outra coisa, a maioria mais velha que eu. Eu tinha 17, 18... Não, eu tinha 18. Isso foi em 72. Eu tinha 19 anos, pronto. Eu tinha 19 anos. E eu cheguei lá e encontrei alunos de 35, de 38, porque era no curso noturno. Rapaz, mas fui levando. E eu acho que me dei bem. O Colégio Sagrada Família de Maceió é um colégio muito respeitado. E aí o Paulo soube de mim. Não sei como ele soube de mim, porque eu não conhecia o Paulo. O Paulo era o dono da escola e o diretor da escola. Então o Paulo me mandou um recado. Diga ao Ademar que se ele quiser, venha cá falar comigo pra gente conversar sobre... Aí eu digo, meu Deus do céu, fui. Aí quando cheguei lá, o Paulo me contratou para a escola Sagrada Família, para ser professor de física também do curso científico. Eu aí tive que ajustar os meus horários, né? Porque de manhã a faculdade me pegava de 7 a meio-dia. Às vezes eu tinha aula à tarde. Às vezes, não era sempre. E aí eu adaptei à tarde para o Colégio Sagrada Família e à noite para o Colégio Estadual. Sim, outra coisa, o Enaldo, quando me fez a proposta, era para ensinar no colégio que eu estudei, né? Colégio Estadual de Alagoas, que era um colégio respeitadíssimo. Eu acho que era o mais respeitado de Maceió na época, era o Colégio Estadual. Então eu estava dando aula no estadual e à tarde fui dar aula no Sagrada Família. Pois bem, aí eu tive que conciliar, porque eu tinha faculdade, aí agora estava dando aula no Sagrada Família à tarde e à noite no Colégio Estadual. E ainda tinha as aulas que eu dava, quando os alunos do primeiro ano de engenharia me procuravam para poder auxiliar na matéria, né, que eu era monitor. E aí eu ficava correndo para conciliar isso aí, era muito complicado. Mas eu fui dando conta, porque eu precisava ganhar dinheiro para poder manter, né? Dessa data para frente, eu não precisei mais pedir nada ao meu pai. Meu pai ficou livre de mim. Então, isso foi em 72. Mas aí eu acho... Eu devo ter me dado bem, né? Provavelmente, porque aí eu fui convidado para ser professor de quase todos os cursinhos de Maceió. Tinha um monte de cursinho pré-vestibular. Aí tinha o cursinho alagoano, tinha o do Chico Pimentel, tinha outros cursinhos mais. Eu fui convidado para quase todos e dei aula em quase todos os cursinhos. Aí eu não tinha tempo para nada. E conciliava com a faculdade. Então, imagina, eu não tinha como... Às vezes eu me lembro que eu morava numa república, depois que eu saí da pensão da Dona Rosa, foi logo a primeira que eu me instalei. Aí saí da pensão da Dona Rosa e fui morar em repúblicas. Aí dividia o ambiente com mais colegas, né? 4, 5 colegas. Então, eu me lembro que eu estava numa dessas repúblicas, ali no Prado, em Maceió. E eu às vezes ficava até 3, 4... Não, 4 não, talvez não. Mas pelo menos 3, até 3 horas da manhã eu ficava corrigindo prova do pessoal, ou então preparando prova para aplicar, ou então estudando para a faculdade. Era uma loucura. A minha vida no segundo e terceiro ano de faculdade foi muito complicada, porque eu dei pouca atenção à faculdade.
porque eu não tinha tempo, eu era dando aula no Sagrada Família, no Colégio Estadual, no cursinho alagoano, no cursinho não sei o quê. Aí quando era sexta-feira, o dono do cursinho alagoano era o Francisco Pimentel, que é de Palmeira dos Índios. Aí o Francisco Pimentel, que chegou a ser deputado, né? Então o Francisco Pimentel, que a gente chamava ele de Chico, o Chico montou um cursinho em Palmeira dos Índios. Aí me aperreou pra caramba pra poder... Rapaz, você quando for para Arapiraca, você passa em Palmeira na sexta-feira, dá aula, que eu não tenho professor de física lá. Eu ensinava física. Todos esses colégios eu ensinei física, em tudo. Tanto na monitoria da universidade, como no Sagrada Família, como no estadual, a minha matéria era física. Todas. Aí o Chico me perturbou muito, eu terminei aceitando. Aí eu saía de Maceió sexta-feira, 5 horas da tarde, para ir para Palmeira dos Índios, para dar aula em Palmeira dos Índios e vim para Arapiraca. Depois, meia-noite, eu ia primeiro tomar uma cerveja, né? E depois vim para Arapiraca. Então, essa época minha foi uma época muito, muito complicada, porque eu não tinha tempo. No primeiro ano, eu ficava contando as horas para vir para Arapiraca. Mas quando eu comecei a ensinar, aí eu já comecei a ficar mais... Aí eu ficava 1, 2 semanas em Maceió, na terceira semana que eu vinha para cá. Só quando eu comecei a dar aula em Palmeira dos Índios, é que toda semana eu ia para Palmeira. Aí vinha para Arapiraca à noite. Uma vez, estou me lembrando aqui de um caso que aconteceu. O Ronaldo vai se lembrar. O Ronaldo é meu primo, irmão do Ricardo. E o Ronaldo estudava em Maceió. O Ronaldo quis uma carona comigo. Eu disse, Ronaldo, eu vou primeiro passar em Palmeira, que eu vou ter que dar aula em Palmeira. Ele disse, não tem problema não, eu vou para Palmeira, até é bom que eu passeio. O Ronaldo. E nós fomos. Só que eu tinha um déficit de sono. Trabalhava muito, tinha muita aula, à noite eu ia corrigir prova, ia fazer prova, às vezes ia dormir 2, 3 horas da manhã, era assim. Então eu tinha déficit de sono. Na sexta-feira a gente saiu de Palmeira, normalmente tinha uns amigos, uns alunos lá que levavam a gente, tem uma cabana do índio lá, né? Lá em Palmeira, não sei se é cabana do índio ou choupana do índio, era uma coisa assim. Aí tinha uns alunos, professor, vamos lá, e a gente ia, aí tomava, quer dizer, eu não bebia muito porque eu ia viajar, mas aí tomava um guaraná, uma coisa e tal. Só que isso depois das 10, 11 horas, né? Aí eu saía de lá meia-noite para viajar para a praia, com irresponsabilidade, gente nova, né? O cara novo é outro papo, né? Cara novo, hoje em dia, nem pensava, nem de longe, mas naquela época eu topava qualquer parada. Eu e Ronaldo. O Ronaldo pegou uma carona para vir para Arapiraca. Então, quando nós vimos, eu não me lembro se não tinha essa estrada aqui vindo por Igaci, não. A gente vinha por São Sebastião. Voltava, né? Aí pegava São Sebastião. Quando chegou em São Sebastião, eu já não aguentava mais dirigir, de sono. Não era porque bebi, era porque estava com sono. E aí Ronaldo não sabia dirigir. Um Fusca. Era um Fusca. Meu carro sempre foi um Fusca. Então, ali no trevo de São Sebastião, um pouco adiante, aí eu digo, Ronaldo, ele disse, não sei dirigir, tá bom. Então vamos parar aqui que eu não aguento não vou me expor demais aí, senão a gente vai morrer. Aí parei o carro, a gente dormiu mais de 1 hora. Isso devia ser meia-noite, né? Dentro do carro, ficamos lá meia-noite. Ninguém nem pensava em assalto, naquela época não era tão violento, né? E aí lá para mais tarde eu me acordei, agora vamos, embora Ronaldo, vamos. Aí eu dava muita atenção ao curso. Eu fazia isso tudo, mas eu não deixava o curso de lado, não. Tanto que eu vou daqui a pouco lhe dizer como é que eu me saí no curso de engenharia. Mas veja, eu sempre gostei muito de matéria científica. Sempre fui ligado. Então, isso mesmo em Arapiraca. Na época que a gente começamos a estudar física aqui, eu já me interessei, gostava, né? Então, aí lá em Maceió, eu não deixei de dar atenção ao curso. Não deixei de dar atenção ao curso, mas eu era muito esforçado. Então, dava aula no colégio estadual,
e dava aula nos cursinhos, 2 ou 3 cursinhos. E assim, de vez em quando em Palmeira dos Índios também eu dei aula. Mas veja, eu não esqueci o curso de engenharia, não. O curso de engenharia para mim estava à frente de tudo. As horas que eu tinha vaga, eu estava sempre trabalhando em cima da engenharia. Gostava muito da área de engenharia. Trabalhei assim como professor e como aluno de engenharia em 72 e 73. Em 74, no terceiro ano de engenharia, não, no quarto, né? Primeiro, segundo, terceiro, 74. 74, eu então disse, bom, agora está na hora de pensar na prática da engenharia. E aí eu me submeti a um teste numa empresa de Maceió, chamada COP. COP, era uma empresa de engenharia, de projetos de engenharia. A maior da época, né? De Maceió. Então eu fui selecionado. Alguns colegas meus também estavam concorrendo, mas eu fui selecionado. Eu e um amigo meu, Teodorico, 2 foram escolhidos. E aí eu comecei a largar um pouco as escolas. Comecei a largar o colégio estadual, que eu dava aula à noite, e também fui parando as aulas no Colégio do Paulo. Pois bem, e aí me dediquei à parte prática da engenharia. Foi muito bom para mim, porque lá na COP eu liderei muitos projetos como estagiário, né? Liderei muitos projetos. A COP era especialista em estrada e saneamento. Na parte de estrada e na parte de saneamento básico. Então, uma coisa que eu não tinha visto nada na escola de engenharia, não tinha visto nada desse tipo ainda. Então, para mim foi mão na roda, foi muito bom. Então, no começo, eles já começaram a ter confiança em mim, eu me dediquei totalmente, porque eu sou muito dedicado no que eu faço. Tem esse detalhe. Tudo que eu vou fazer, eu faço com dedicação. Então, o pessoal começou a perceber isso. E eu, em pouco tempo, já estava liderando turma de topografia, liderando a turma de projetos de campo, e essa coisa toda. Eu me lembro, tenho lembrança aqui daquela estrada que liga Maragogi, Paripueira, Maceió. Aquela estrada foi projeto da COP. Aliás, a COP fez projeto no estado todo. No sertão, boa parte das estradas, essa estrada de Itaquarana, essa aqui que vai Bom Conselho, tudo foi projeto, saiu da COP. E eu tive participação em muitos. Não tive à frente, na época eu era estagiário, né? Mas aí tive participação em muitos projetos desses. Pois bem, fui deixando a parte de ensino, né? Para me dedicar à parte de engenharia. Isso a partir do 4º ano da faculdade. Me dediquei em 2004, no caso, que eu fazia o 4º ano de engenharia, eu já fui largando automaticamente toda a parte de ensino e fiquei só com a parte de engenharia. Me dediquei só à parte de engenharia. Aí me dei bem lá na COP, o pessoal começou a se dar bem comigo. A COP era uma empresa que estava crescendo muito, eu acho que era uma das poucas empresas de engenharia do estado, na área de consultoria, na área de projetos. Então a COP trabalhava com todas as áreas de engenharia, saneamento, estrada, construção, tinha uma equipe para tudo. E eu fiquei no princípio nessa área de estradas, trabalhei muito com estrada. E depois fui para a área de saneamento. Aí trabalhei na COP como estagiário em 2004 e 2005. Nessa época, eu fiquei à frente de muitos trabalhos de estrada. A área de topografia, a área de estudo de solo e a área de projeto em si, né? Então, e em 75 eu comecei a trabalhar na área de saneamento. Então a COP fez muito projeto de saneamento. O projeto de esgoto sanitário da Pajuçara foi nosso, na época foi feito pela COP.
projeto de saneamento aqui daquela região do Poço, Jatiuca, tudo feito pela COP, e eu participei de quase todos. Isso quando era estagiário. Agora, como eu te falei, uma coisa que eu disse que ia conversar, é que eu tinha essa atividade de professor, né? Isso me tomava tempo, mas eu não esquecia a engenharia, não. Tanto que eu não era um dos piores alunos. Agora, tem uma coisa, eu hoje estou muito esquecido. Eu acho que é decorrência do tempo, não sei o que mais, mas eu estou um cara muito esquecido. Mas eu era muito ligado. Tanto que eu era conhecido como o cara que andava sem bolsa, sem nada. Eu ia para a escola só a cara e a coragem. Mas eu prestava atenção, discutia com o professor, arguía, né? E tal. Então, sempre fui um dos bons alunos. Sempre. Do primeiro ano ao quinto. Nunca fui um aluno ruim. Sempre estava entre os primeiros. E quando eu terminei o curso de engenharia, a minha turma foi a última turma do sistema seriado. O que é isso? O sistema seriado é que você estudou o primeiro ano, se você ficar em segunda época, existia aquela história de segunda época em algumas matérias, aí você tem que fazer a prova de segunda época. Se você não passar, você volta para o primeiro ano. Tá? Então, tinha isso. No curso agora, que eu não sei nem o nome como você perde uma matéria, você vai voltar a pagar aquela matéria, mas você passa de ano. Na minha época eu não passava. Na minha época, se você ficasse reprovado em algum aqui, você tem que voltar a começar do zero. Tá? Então, o que acontece? Eu sempre fui um sujeito assim, um aluno que tinha muita atividade. Muita atividade. Então, ensinava em vários colégios, cursinho, etc. E estagiava, né? Então, mas não era mau aluno. Só que no dia da formatura, o encontro foi lá na Praça Sinibur, onde tem o auditório da reitoria. A reitoria da universidade era ali na Praça Sinibur. Eu não sei hoje o que é que funciona lá. A escola de engenharia, inclusive, era lá. Eu só estudei um ano lá. Então lá tinha o auditório grande. A festa nossa de formatura foi lá. Aí eu quase caio de costa porque o Fernando Gama, que era o reitor na época, Fernando Gama na festa de formatura, aquela grandiosidade toda, então ele começou a chamar os alunos que tinham se dado bem no curso todo, né? E aí, quando ele chama o segundo colocado, é o Ademar. Eu quase me caio de costa. Eu sabia que eu não era mau aluno, mas eu não esperava que fosse o segundo aluno da faculdade, viu? A faculdade. Primeiro foi o Fernando Carlos, que a gente já sabia. O Fernando Carlos foi um colega meu que era muito dedicado, demais. Ele era dedicado, aliás, ele era muito dedicado. E o segundo colocado fui eu, quer dizer... Eu estou dizendo isso para responder a sua pergunta, porque eu era muito ocupado. Eu dava aula em meio mundo de coisa, cursinho. Cursinho foram vários, não foi o Alagoas não, foram vários, porque as pessoas me chamavam para dar aula e eu não queria, mas depois de insistir tudo, eu ia dar aula naquele cursinho. Então, eu tinha pouco tempo para a faculdade. Mas mesmo assim eu não era um mau aluno da faculdade, nem desisti. E quando chegou em 74, no quarto ano, eu comecei a cortar e me dedicar só à faculdade. Aí me dei bem. Pronto. Então, cheguei a me formar em engenharia e no primeiro dia, depois da formatura, a empresa já me contratou como engenheiro. Eu passei 2 anos lá como estagiário e no primeiro dia que eu terminei o curso, já estava contratado como engenheiro na COP. Eu adorava Maceió, como adoro ainda hoje. Eu adorava Maceió, eu gostava demais. E outra coisa, eu vivi muito. Eu acho que eu curti muito, porque na época eu não tinha dependência de dinheiro, né? Ganhava bem. O meu pai tinha me dado um carro antes de eu ser monitor, né?
quando eu ganhei o cargo de monitor lá na universidade, em 72, aí eu ganhei um carro. Daí para frente eu pude manter o carro e as minhas farras todas, que eu gostava de ser farrista. Eu era farrista também. Eu, como professor, durante os anos que eu fui professor, 2002, 3 e 4, 3 anos. Aí, meu amigo, eu ensinava no colégio estadual, as minhas turmas eram noturnas. E as minhas turmas noturnas eram sempre de gente mais velha que eu. E eu sempre tinha uma aluna para sair. Todo santo dia. Era uma farra em cima da outra, era muito bom. Então eu curti, fiz uma boa faculdade, acho que me dei bem na faculdade, todo ano eu me saía bem na faculdade. Era considerado, não sei se um professor fora de série, mas não era dos piores. Eu fui exaltado várias vezes. Então eu me dedicava em tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia. Na faculdade eu me dedicava, no colégio eu me dedicava, em tudo eu me dedicava. Então, aí fiz o meu estágio na COP durante 2 anos. Lá eu aprendi muita coisa. A COP, para você ter ideia, era uma empresa de engenharia que trabalhava na área de projeto e consultoria. Eu acho que foi a maior do estado. Igual a COP, só tinha a Astep. A Astep era do Recife. A Astep era uma empresa maior. A Astep era uma espécie de referência. Era uma empresa que... E uma coisa que eu gosto de lembrar é o seguinte. A consultoria, na minha época, é a época do regime militar, né? A época do regime militar. Então, a consultoria, quando eu comecei, era valorizada. E as empresas de consultoria tinham projetos garantidos, quer dizer, você participava da licitação, ganhava concorrência ou não, e ia fazer os projetos de estrada, de saneamento, do que fosse na área de engenharia. Muito bem. Só que, a partir de 75, exatamente quando eu terminei meu curso, que eu acho que foi com o Geisel, se eu não estou enganado. Aí houve uma mudança, porque as grandes empresas como OAS, Odebrecht, qual era a outra grande? Elas monopolizaram na época política, né? Então monopolizaram o mercado de engenharia. E aí essas grandes empresas começou a acabar com os contratos de projeto de engenharia. Eles próprios, por exemplo, a OAS, a Odebrecht, a OAS, a Camargo Corrêa, essas empresas grandes, elas simplesmente bancavam o projeto, ganhavam a concorrência, ninguém sabe como, a concorrência para fazer uma obra de estrada, uma obra de um cais de porto, seja lá onde for, uma obra grande dessas. Então eles faziam um pré-projeto, faziam um orçamento, um pré-orçamento, e aí ganhava a obra, e o projeto já era feito por eles próprios. Então as empresas de consultoria e projetos deixaram de ter esse quinhão. As empresas grandes começaram elas próprias a fazer o projeto, uma coisa absurda, porque eles faziam o projeto que eles queriam fazer, da forma como eles queriam fazer é diferente. Então aí a COP começou a ter uma caída, né? Isso foi em 76, mais ou menos, exatamente quando eu fui contratado pela COP. Aí os projetos de estrada, que eram contratados pelo DR, pela FUNAI, por outros mais, começaram a decair. Por quê? Porque as grandes empresas já forneciam o projeto. Entendeu? Foi um grande erro, na minha opinião, naquela época. Porque a empresa fazia o que queria fazer, do jeito que eles queriam fazer, para ficar a obra mais barata. Bom, o detalhe eu preferi nem entrar nisso. Aí a COP começou a definhar. Por conta disso que começou a faltar contrato, né? Aí a COP começou a procurar trabalho em outros estados. E aí foi para Rondônia, principalmente Rondônia. Rondônia, Mato Grosso do Sul e Amazonas. Lá, a maioria dos projetos eram de demarcação de glebas grandes, da FUNAI,
em demarcação de guerra, na área de topografia e na área de planejamento urbano de cidades. Ganharam muito contrato lá, muito contrato. E ocorre que eu fui contratado em 76 e as minhas obras que me deram, todas eram em Maceió. Eu trabalhei no esgoto, no projeto de esgoto da Pajuçara, projeto grande, toda aquela área de Jatiuca, Pajuçara, Ponta Verde, Poço, e puxando aqui para o centro, o emissário submarino já era aqui no Sobral, né? Ali. Mas então, todo o projeto de esgoto sanitário da Bacia da Pajuçara, não é que eu fosse o coordenador, mas eu trabalhei em toda a área, durante uns 2 anos, mais ou menos. Demorou muito tempo. Mas foi um projeto muito bom. E aí eu trabalhei em muitos outros projetos lá em Maceió. Muitos projetos de esgotamento sanitário, de conjuntos habitacionais. Eu não lembro o nome deles não, mas eu trabalhei em muitos. Então, por conta disso, eu não fui credenciado de cara a ir para Rondônia. Mas os meus amigos que trabalhavam comigo, todos foram. Teodorico, Zé Fernandes, o menino... uns 5 ou 6 foram, o Edson, foram para Rondônia. E eu estava na bica de ir. Em 76, quando eu fui contratado pela COP, eu resolvi casar. Eu conheci a Lígia, minha esposa, eu conheci ela acho que em 74, aqui em Arapiraca. Ela trabalhava no SEAG, em Maceió, e aqui em Arapiraca nós tínhamos o CRUTAC. O CRUTAC era uma espécie assim de... Era um local que apoiava os estágios dos estudantes da faculdade. Então o CRUTAC ficava ali na rua do Cine Triunfo, ali em frente ao escritório, tem o restaurante escritório hoje. Em frente ao escritório ficava o CRUTAC. O CRUTAC as pessoas, os estudantes de engenharia, medicina, direito, era medicina, engenharia, direito, economia. Aí eles vinham para cá para fazer a parte prática do curso, entendeu? Então, engenharia, a gente vinha aqui, fazia projeto de topografia, locava coisa, aí ia ver prédios, em outras palavras, na área de engenharia, a parte de engenharia. Direito, aí o pessoal acompanhava o processo aí no fórum e tal. E assim vai. Então, na época, eu conheci a Lígia através do CRUTAC. Em 74, foi na festa do dia 30 de outubro. Aí eu estava no CRUTAC, ela também estava, porque ela estava terminando economia e eu terminando engenharia. Então eu conheci a Lígia lá. E aí ela ficou acompanhando as minhas aulas em Maceió. Eu ainda tinha, em 74, eu não parei completamente. Eu fui parando aos poucos. E aí ela ficou acompanhando aula à noite, não sei o que lá, e a gente saía para tomar cerveja e tal. E foi aumentando até que em 76, quando eu fui contratado pela COP, aí eu fui contratado em janeiro. Em maio, eu estava num barzinho, Bar do Bio, se eu não estou enganado, em Maceió, eu gostava muito. O barzinho era comigo. Então, aí foi quando ela me falou que estava indo para São Paulo. Para um curso, um estágio, trabalhar, alguma coisa. Ela trabalhava no SEAG, parece que estava sendo... Aí eu disse, como é a história para São Paulo? Aí, você quer casar comigo? Ela disse, tá, no top. Isso foi no Bar do Bio. Isso foi no mês de abril. Top, tá certo. Então, se você quer, quando é que a gente vai casar? Eu já conheci os pais, eu frequentava a casa dela já há 2 anos, né? Conheci ela em 74, isso foi em 76. Aí eu frequentava, a gente tinha uma vida assim, bem liberta mesmo. Saía à noite com ela, deixava ela em casa 1 hora da manhã, 2 horas. A gente tinha, assim, muita liberdade.
E eu conhecia muito os pais dela, eu gostava muito da mãe, do pai, dos irmãos, eu frequentava a casa, já era da casa. E isso um dia aconteceu, mas eu cheguei e tomei essa liberdade. Você quer casar? Quero. Aí, como é que a gente vai fazer? Quando é que você quer? Eu digo, você quer casar para um mês? Aí eu tinha, na época, eu já tinha comprado uma casa. Pode ser aqui. Na época eu já tinha comprado uma casa no Conjunto Santa Cecília, por trás do Meliá. Sabe onde é o Meliá, né? Por trás do Meliá tem um Conjunto Santa Cecília. Eu morei muitos anos ali. Então eu tinha comprado uma casa ali. Eu vinha juntando algumas economias, né? A história do estádio, a história da... Eu já vinha juntando algumas economias e consegui comprar a casa. Essa casa, ela era nossa, foi a última, como é que a gente chama? República, né? Foi a última república que eu morei. Foi nessa casa do Santa Cecília. Era o Conjunto Residencial Santa Cecília, é um conjunto de Coab. Mas a casa era agradável, uma beleza de casa, um local bom, por trás do Meliá, ali em Jatiuca. Quando eu fui morar lá, o terreno era terra batida, atolava o carro, tinha um Fusca na época, atolava toda hora no areal. Aí lá vai, tinha sempre gente para empurrar o carro. Pois bem, então aí eu já estava com a casa que eu tinha começado a reformar, mas eu não estava pensando em casar. Aí quando ela disse que ia para São Paulo, eu digo, epa, peraí, para onde é que você vai? Aí, não dá certo essa história de ir para São Paulo. E aí, quer casar? Quero. Para o mês, tá bom? Tá. Muito bem. Aí eu tratei de fazer a reforma na casa, já tinha comprado. Era uma república. Morávamos 4 nessa república. Eu, o William Malta, o Zé Gomes e outra pessoa, que eu não me lembro quem era, eram 4. Aí saiu um, depois saiu outro, depois ficou somente eu e o William. Só ficou eu e o William Malta, irmão do Wilton. Aí foi quando eu acho que o William saiu antes, porque eu comprei a casa. Aí eu comprei a casa, na época que eu ia casar, foi quando eu comprei a casa. E o William trabalhava no Banco do Nordeste, de Maceió. E aí o William foi para, não sei qual o lugar que ele foi, mas eu fiquei só. Então eu reformei a casa, casei. Casei em Maceió. Casei ali no Salgadinho, na igreja do Salgadinho. Na igreja do Salgadinho. Padre Humberto, né? Eu tive 3 filhos. Casei em 76, 77 nasceu a Camila, 78 nasceu a Carol. E aí eu dei um tempo, só em 81 que nasceu o João Paulo. O meu sogro era gente boa demais, a gente se deu bem a vida toda. Era o seu Ibernon Albuquerque. Então a história do meu sogro é interessante. Ele sempre foi fazendeiro. Então, quando eu conheci ele tinha uma propriedade aqui na Aguada, depois de Batalha, já chegando em Pão de Açúcar, perto de Pão de Açúcar já. Então, a propriedade dele era Aguada. Lá ele era um grande fornecedor de leite. A propriedade dele era muito grande. A minha sogra era a Dona Lígia, desse tamanho, pequenininha. A Dona Lígia era irmã do Major Luiz Cavalcante. O meu sogro e a minha sogra eram pessoas espetaculares. Eu me dava muito bem com ela. Em 80, eu vim morar em Arapiraca e o meu sogro veio morar junto comigo. A minha sogra ficou em Maceió. Não ficaram separados não, viu? O problema é porque como a propriedade dele era para cá e ele não gostava de Maceió. Então ele veio morar comigo. Então veio morar comigo em 80, quando eu vim para cá. E ele morreu na minha casa. Morreu em 2009, né? Quer dizer, passou comigo 29 anos. Essa casa daqui já é a 3ª casa minha em Arapiraca. Vou contar a história de por que eu vim para Arapiraca e logo, né? Em 76, eu terminei o curso de engenharia, fui contratado pela empresa que eu já estagiava, que era a COP. A COP era uma empresa de consultoria e projetos na área de engenharia. E eu, durante
4 anos eu trabalhei na área de estradas, trabalhei na área de saneamento e trabalhei saneamento, estradas, construção. Na Copa eu não trabalhei com construção, só saneamento e estrada. Mas veja, em 78 eu trabalhava na Copa, mas eu lancei o primeiro loteamento meu em Arapiraca, que foi o loteamento Jardim Tropical, aqui junto da Volkswagen. Era uma área do meu avô, esse loteamento foi o único que não foi meu. Na verdade, eu dei só consultoria para ele. Fiz o projeto todo, implantei o loteamento, aprovei nos órgãos competentes e comecei a vender, e a venda era feita direto com o meu avô Domingos Vital. Isso foi em 78, eu não tinha participação, era com ele. Mas aí eu comecei a tomar gosto pela área imobiliária em Arapiraca, que estava começando. Esse foi o primeiro loteamento lançado na cidade, foi esse meu. Quer dizer, a cidade você tinha uma área lá e começava a vender um lote ou outro, mas loteamento mesmo, assim, planejado, não foi o primeiro. Foi o Jardim Tropical, foi o primeiro. Muito bem, então, quando foi mais ou menos em 79, eu estava trabalhando no esgoto sanitário da Pajuçara, em Maceió. E aí a empresa começou a me falar e me mandar para Rondônia. E eu já estava com 2 filhos. E estava com um negócio em Arapiraca. Então eu comecei a pensar em não querer ir para Rondônia. E comecei então a me mexer para me programar, né? Aí então o que acontece? Terminei o projeto de saneamento da Pajuçara, e aí me deram uma outra missão, que foi fazer o projeto do plano diretor de Arapiraca. A empresa ganhou a concorrência, aí na verdade não estava comigo no princípio, estava com outro. Aí tinha muita gente trabalhando no projeto do plano diretor de Arapiraca, era uma coisa grande. Então tinha 6 ou 8 profissionais envolvidos, tinha engenheiro civil, tinha gente que trabalhava na história, historiador, tinha pedagogo, tinha um monte de... Era uma equipe multidisciplinar. E aí, quando eu terminei o esgotamento sanitário da Pajuçara, me montaram para trabalhar no projeto de Arapiraca. Então eu vim e eu coordenei a área de rua, fazer pesquisa de rua e tal, não sei o que lá, e a gente sentava lá em Maceió para poder fazer a coordenação. Terminou que eu encabecei o projeto. O projeto, na verdade, foi concluído com a minha orientação, com a minha coordenação. Mas muita gente trabalhou nesse projeto. Foi o plano diretor de Arapiraca, um projeto grandioso. Foi o princípio de tudo. Só que teve um problema. Como as empresas grandes, que eu falei lá atrás, OAS, Odebrecht, Queiroz Galvão e tal, começaram a puxar os projetos básicos para eles, a COP, que trabalhava com isso, ficou sem trabalho. Certo? Aí foi quando a COP começou a ir para outros estados. Mas aí eles queriam me mandar para Rondônia. E eu não queria ir. Aí foi quando eu pensei em vir para Arapiraca. Eu já tinha batido o pé aqui, já tinha lançado esse loteamento Jardim Tropical. E aí eu digo, bom, vou pensar em ir para Arapiraca para trabalhar em Arapiraca. A primeira casa foi a que eu já te falei, aqui no Jardim Tropical, que inclusive o Jardim Tropical deu nome ao bairro, né? Esse bairro Jardim Tropical surgiu porque a gente lançou o loteamento Jardim Tropical. Jardim Tropical foi a origem do bairro. Lá eu construí as minhas 2 primeiras casas. Hoje mora o Wilton Malta e o Wellington Palmeira nessas casas. Eu vendi para eles não venderam a ninguém até hoje. Então eles moram nessas 2 casas. As 2 primeiras casas que eu construí, em 78. Pois bem, então, aí em 79 eu comecei a me preparar para vir para Arapiraca, para deixar a Copa, porque a Copa queria me mandar para Rondônia e eu não queria ir. E os meus amigos todos foram. Teodorico, Edson, o Zé Fernandes, quase todos estavam sendo encaminhados. Só estava ficando eu, o Gessé e o Eniraldo.
Os outros estavam todos indo e eu não queria ir. Eu estava com 2 filhos novinhos, estava com interesse por aqui e não queria ir para aquele meio de mundo. Eu acho que foi coragem que me faltou. Pois bem, aí que aconteceu? Eu já era sócio da firma. Nesse intervalo eu já tinha me associado à firma. Eu estava com 5% da empresa. O Valdo Vanderlei era praticamente o dono, devia ter uns 60%. Aí tinha o Petrúcio Gablio, que era um engenheiro do Denox, ele foi um fundador da COP. A COP foi uma empresa muito conceituada em Maceió, viu? Trabalhou, acho que quase todas as estradas do estado foram feitas pela COP, e eu trabalhei em muitas. Então, o Petrúcio era um dos donos, depois eles diluíram o capital com alguns engenheiros, e eu comprei. Não era coisa muito barata não, viu? Eu passei um bocado de aperto para poder pagar as cotas da COP. Mas eu comprei 5% das cotas da COP. Então, em 79, eu resolvi vender uma casa que eu tinha. A casa que eu casei, né? A casa que eu comprei, né, e reformei por trás do Meliá, né, lá no Conjunto Santa Cecília. Então vendi a casa, vendi as cotas da COP, mais eu tinha acho que 1 ou 2 lotes que eu tinha conseguido juntar. Juntei tudo para dar o pinote inicial em Arapiraca. Aí eu juntei, fiz um capital e vim para Arapiraca. Quando eu cheguei em Arapiraca, eu comprei uma área ao seu Zé Luiz, chamava Zé Luiz Carroceiro, aqui na Rua Santa Rita. A Rua Santa Rita era uma rua de barro ainda, na época. Logo na frente tinha o Ciretran. Então, em frente, o Zé Luiz tinha uma área que ele plantava fumo. Aí eu comprei essa área, meu amigo, um preço estupidamente alto. As pessoas dizem, você é louco, como é que você compra um negócio desse com um preço desse? Na época, não havia o hábito de se fazer loteamento em Arapiraca. Eu não sei se o meu foi o primeiro, mas deve ter sido um dos primeiros. Isso foi em 80, 79. Foi em 79 isso aí. Aí eu paguei ao Zé Luiz metade do terreno. A outra metade eu precisava pagar quando eu vendesse um lote. Ele já era conhecido nosso, né? Conhecia meu pai, eu era amigo do filho dele, e terminou que ele confiou em mim. Aí eu paguei a metade e a outra metade ele me deu um prazo para eu pagar. E eu aí fui correndo para fazer projeto, implantar o loteamento, aprovar o loteamento, vender o loteamento para poder pagar o Zé Luiz. Mas eu consegui pagar antes do prazo. E aí tomei gosto pelo negócio. E daí para frente eu fiz 13 loteamentos em Arapiraca. Eu estava fazendo a conta essa semana para poder passar para vocês. Desses 13 loteamentos, juntando todos, dá 2.150 lotes. 2.150 lotes é um bocado de área, viu? Muita família. Mais ou menos 2.150 famílias, né? O que dá perto de 10 mil pessoas. Tem família a média em Arapiraca é 4 pessoas, mas tem muitas famílias de 5, né? Então se você pensar em 4 dá 8 mil, pensando em 5 dá 10 mil, né? 10 mil pessoas. Eu dei nome de rua, por exemplo, aqui essa rua daqui da frente, esse conjunto em frente aqui fui eu que lancei. Esse aqui é o Camila Carina, eu botei o nome da minha filha, Camila Carina. A rua da frente aqui principal é Rua José Laelcio de Melo. O José Laelcio de Melo é aquele que eu me referi logo no começo, que ele morreu de uma bolada, né? E nós éramos assim, pois bem, então, José Laelcio de Melo, a minha avó não fui eu que dei o nome, não. A rua da minha avó é lá, a Avenida do Futuro ali, tem o nome, Minervina Francisca. Essa não fui eu que dei. Mas eu dei nome de muitas pessoas em ruas. O primeiro residencial que eu fiz foi o de lá, da Rua Santa Rita. Lá eu botei o nome da minha filha. Se bem que o nome da minha filha é Caroline, mas eu botei lá Ana Caroline por quê? Porque eu queria que o nome dela fosse Ana Caroline e não quiseram. Mas o loteamento eu botei Ana Caroline. Depois teve um loteamento aqui na frente, que eu coloquei o nome da outra minha filha, Camila Carina. Esse daqui que a gente mora, foi o loteamento também que eu fiz em seguida. Aí esse aqui é o São Domingos, em homenagem ao meu avô.
Meu avô era o dono da área e eu comprei a área a ele. Então esse aqui é o loteamento São Domingos. Lá na Canafístula, eu fiz um loteamento lá e coloquei o nome de Santa Sofia, que é a minha neta menor. Então esse aqui é mais recente, deve ter sido em 2010, 2009 que eu fiz esse loteamento na Canafístula. Aí lá na Avenida do Futuro, ali perto da ABB por ali, eu fiz o loteamento Caracol. Não sei por que surgiu esse nome. Foi uma brincadeira, eu gostava muito de tomar cerveja, juntava os meus amigos tudo. Eu morava aqui em frente, nessa casa aqui da frente, e toda semana era farra. Eu sempre gostei de farra. Então, eu não sei por que, Caracol. Inventaram esse nome e eu coloquei Caracol. Misturaram o nome da minha filha Carol com não sei mais o que e terminou sendo Caracol. Eu lancei o loteamento Caracol em 1980. A cidade estava passando por uma crise hídrica estupidamente alta. Não tinha água encanada. Faltava água na torneira. A Casal estava com dificuldade, a adutora não estava funcionando, a adutora era uma adutorazinha pequena, não dava para atender a cidade. Então faltava água toda hora. E eu fiz esse loteamento Caracol em 1980. Tá? Aprovei o loteamento, numa boa. Eu conhecia todo mundo da Casal, porque eu trabalhei no esgotamento sanitário lá de Maceió. Então eu conhecia todo mundo da Casal, eu conhecia. Eu era amigo de todos os engenheiros da Casal. Então eu aprovei o projeto do loteamento Caracol facilmente na Casal. Inclusive, para mim era fácil, porque eu trabalhei muito tempo em projeto de água e saneamento e tal. Quando eu trabalhei na COP, trabalhei muito com saneamento. Então, fiz o projeto, já sabia como é que o pessoal queria que aprovasse. Eu fiz um projeto dentro do top, não teve nenhum tipo de coisa. Foi aprovado integralmente, sem problema nenhum. Aprovei o projeto de saneamento, projeto de água, projeto de energia lá do Caracol. E aí toquei a fazer o conjunto, aliás, o loteamento. E nesse inteirinho eu fiz um contrato com a APEAL, não sei se você ouviu falar, já ouviu falar. A APEAL era a Associação de Poupança e Empréstimo, eles faziam o papel da Caixa Econômica. Como eu era muito ligado a eles, porque praticamente as agências dele quem fez todas fui eu. Eu fiz a agência da APEAL de Arapiraca, Palmeira dos Índios, de Igaci, fiz muitos, eu era muito amigo do Galdino, que era o dono, e aí então eu fiz um contrato com eles para fazer casas no Caracol. Aí lá eu fiz um contrato para fazer 44 casas. Foi o meu primeiro conjunto habitacional Caracol. Então lá eu tomei o financiamento com a APEAL, no caso, né? A APEAL. E aí toquei a construção das casas e ao mesmo tempo a construção do loteamento, que era o loteamento Caracol. Então no loteamento aí foi feito o quê? Abertura de ruas, a parte de terraplenagem toda, a parte de abastecimento d'água e esgoto sanitário. Pois bem. Aí eu estava fazendo as obras e construindo as casas. Eu contratei 44 casas com a APEAL. 44 casas. Fiz o financiamento para isso. Quando eu já estava terminando as casas, e nesse inteirinho, eu também fiz a rede de abastecimento d'água. E o esgoto sanitário de lá não era rede de esgoto, era fossa séptica. Porque a rede de esgoto ficava muito cara e Arapiraca não tem, né? Arapiraca não tem rede de esgoto, então o esgoto era fossa séptica. Então o que eu tinha que fazer era a rede de abastecimento d'água. Fiz a rede de abastecimento d'água 100%, totalmente, do jeito que o projeto aprovei o projeto com a doutora Nádia em Maceió. A doutora Nádia era quem mandava em tudo isso lá. Então aprovei o projeto de cara, eu já conhecia ela de muito tempo. Então, e aí fiz o projeto de água e o de esgoto não, porque o de esgoto era fossa séptica, né? Muito bem. Quando foi para aprovar o projeto pronto, já de água,
que eu chego na Casal, doutora Nádia, está aqui o projeto, vamos aprovar. Ela fechou os olhos, Ademar, a gente já teve uma reunião sobre isso. Eu digo, o que foi que houve? A gente não pode aprovar. Eu digo, doutora Nádia, que história é essa? Por quê? Porque não tem água na cidade. Aquela área sua não chega água de jeito nenhum. Então, como é que a gente vai aprovar uma coisa dessa se não tem água? Doutora, eu estou com um conjunto habitacional sendo feito lá. E aí, como é que eu vou fazer? Aí, eu era muito amigo dela. Ademar, o que é que a gente faz? Vamos juntar os engenheiros da Casal. Volta aqui tal dia. Aí eu volto tal dia. Houve uma reunião com os engenheiros da Casal todos para poder discutir o problema meu. Eu conhecia todos. Eu era amigo de todos. Então eles tinham interesse em resolver o meu problema. Mas o meu problema era grave. Porque eu estava com financiamento na APEAL, muito grande para mim, né? 44 casas que eu tinha financiado. E estava com o loteamento que eu tinha lançado e estava vendendo. E eu precisava aprovar a água lá, senão como é que eu vou vender o loteamento se não tem água, né? Aí isso me deixou louco. Deixou louco. Aí eu fui para essa reunião. Mas quando eu fui para essa reunião, eu já fui com as ideias. Eu já tinha, o Zé Carlos era o engenheiro da Casal aqui em Maceió, eu já tinha batido papo com o Zé Carlos, já sabia dos problemas, e aí realmente a Casal não conseguia levar água para lá. A caixa d'água não tinha pressão para chegar lá no meu local. Mas acontece que eles conseguiam chegar perto da ABB. A ABB era perto do Caracol. O Caracol é ali, do lado da ABB. Então a ABB é um ponto mais baixo. Então a água chegava ali, mas não chegava no meu terreno. Aí o que é que eu pensei? Comprei uma área lá, não me lembro nem o nome da rua. Comprei um lote lá nesse local perto da ABB e já fui com uma proposta para Casal. Cheguei lá e disse, olha, eu já sei que aqui vocês têm água. Então eu comprei essa área aqui, vou fazer uma caixa d'água aqui de 30 mil litros, o que for. Eu falei em 30, mas podia ser mais ou menos. Então, e aqui, aí eu vou acumular água aqui, e daqui eu vou botar a bomba e vou tocar para o meu loteamento. Tá feito, aí todo mundo concordou. Digo, graças a Deus. Graças a Deus. Aí, só que eu tive que fazer uma estrutura para isso. Eu tive que comprar um lote, eu tive que fazer uma caixa d'água grande, eu não me lembro de quantos mil litros, mas foi grande, não foi pequena. E aí fazer uma adutora, e levar essa adutora até o ponto mais alto do meu terreno. Lá no meu terreno, numa área lá que era uma área pública, um triângulo lá que eu tinha, aí eu fiz uma caixa d'água elevada para 10 mil litros, nada disso estava previsto. Aí eu fiz uma adutora, a adutora devia ter mais de 500 metros, provavelmente ali atrás da ABB, para chegar lá na pista, né, dava uns 500 metros mais ou menos. Então fiz uma adutora, fiz uma caixa d'água, que eu não me lembro quantos litros tinha, mas era 10 mil litros, sei lá, e a de cá era 30. Aí a água chegava da Casal, enchia aquela caixa, e aí eu tocava para lá, e aí consegui chegar com água nas casas. Mas acontece que boa parte das pessoas que eu vendi casa desistiram, porque não tinha água. E levou uns 3 meses para poder dar essa solução. Aí, boa parte, eu estava construindo as casas, eram 44. Dessas 44, eu havia vendido umas 30. E dessas 30, 10 desistiram, porque não tinha água. Aí, meu amigo, foi um sufoco para eu pagar esse empréstimo, viu? Porque a APEAL não queria nem saber, né? Mas eu consegui pagar. Então, eu fiz o loteamento. Aí lá eu tive um problema grave que foi esse, né? Do problema da água. Eu tive prejuízo nas casas, não tive prejuízo no loteamento. Mas as casas me deu prejuízo por quê? Porque eu atrasei. Aí muita gente desistiu, mas eu terminei me dando bem. Não tive grandes problemas não. Só que eu tive despesa, né? E essas despesas corroeram o meu lucro. Bom, aí construí essas 44 casas no Caracol, depois eu vim aqui, fiz vários loteamentos. Cada loteamento eu fazia 10, 12 casas. Mas aí eu entrei também, nesse mesmo intervalo, eu comecei a fazer obra pública. E aí fiz muitas obras. Eu trabalhei no estado todo fazendo obra.
quase todas as cidades do estado eu tenho obra. Não, é exagero dizer isso, mas é em muitas cidades. Palmeira dos Índios, Igaci, Mata Grande, Santana de Ipanema, Paulo Jacinto, Viçosa, Maceió, muitas. Então fiz. Aí, ao mesmo tempo que eu fazia loteamento em Arapiraca, eu também fazia muitas obras. Trabalhei muito para o Estado, Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde, mais para isso, Secretaria da Educação e Saúde. Mas aí trabalhei muito para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil. Banco do Brasil, eu fiz Banco do Brasil no estado todo, quase. Caixa Econômica eu fiz menos, mas eu fiz umas 4 ou 5, em Maceió e aqui. Eu ganhei muito dinheiro e perdi muito dinheiro. Quando eu olhava, estava no vermelho, muitas vezes. Por quê? Porque a inflação era muito alta, comia muito. Então, a obra pública, eu fiz muitas obras públicas, mas dificilmente eu ganhava dinheiro com obra pública. Por quê? Porque, primeiro, levava tempo para receber a fatura. E, segundo, a inflação corroía. Não é? Então, a obra pública, na minha época, não sei hoje. E hoje faz exatamente 25 anos que eu deixei de atuar em obra pública. 25 anos. A última minha foi em 2000. Então, de lá para cá, eu tenho ouvido falar, mas não tenho me interessado de ver como é. Mas na minha época, era uma concorrência aguerrida. Eu conhecia muita gente, mas cada um era na sua. Ninguém abria o leque para ninguém, não. Na hora da concorrência, era cada um por si. Era uma guerra muito grande, não havia malandragem, pelo menos para mim. Eu não conheci pessoas assim, Hoje em dia eu ouço falar muita coisa, mas na minha época não havia isso não. Então, para você ganhar uma obra pública, você ganhava com um preço baixo. Se você quisesse botar o preço que você achava que era justo, você não conseguia ganhar a concorrência. Então você tinha que baixar de alguma forma para você ganhar a obra. Se a obra desse problema de recebimento, você estava no prejuízo. Não tinha para onde. E eu tomei mais prejuízo do que lucro. Quase todas as minhas obras de obra pública, a maioria deu prejuízo. Tanto que em 2000 eu fiz a minha última obra pública e mais nunca quis saber de obra pública. Porque eu não tinha resultado em obra pública. Eu não tinha resultado. Mas eu fiz muita obra pública. Eu fiz obra pública em Maceió, Paulo Jacinto, Viçosa, Branquinha, Atalaia, Arapiraca. Teve muitas outras, eu não estou lembrado de todas não, mas fiz obra pública em muitos locais. Ganhava em algumas e perdia em outras. No fim das contas, o jogo era mais ou menos elas por elas. Então eu fui perdendo o gosto por obra pública. Porque no meu caso era concorrência mesmo. Era menor preço e tudo mais. E pedia a Deus para dar certo. Hoje não. Hoje a gente ouve falar outras coisas. Mas na minha época não. Comigo era sempre assim, na base do grito, né? Aqui eu acho que eu já fiz de tudo. Trabalhei no estado todo, trabalhei em Pernambuco. Então eu acho que já me mexi muito aqui. Eu já me mexi muito. Loteamento eu fiz 13 loteamentos em Arapiraca. Construção, eu não conto a quantidade de construção que eu fiz. Banco do Brasil, acho que eu trabalhei praticamente no estado todo, construindo a agência do Banco do Brasil, construí a agência do Banco do Nordeste, Banorte, o Banco de Sergipe, o Credipense. Eu fiz muitos bancos. Fiz muito hospital, fiz muita casa, muito posto de saúde. Hospital fiz bastante, hospital regional eu trabalhei muito nele. Fiz escolas, eu fiz no estado todo. Trabalhei na área de saneamento, fiz esgoto sanitário para casal. Em Maceió, conjuntos habitacionais que eu fiz rede de esgoto. Fiz rede de esgoto aqui no... Eu já tenho muita história para contar de obra, viu? Conjuntos habitacionais em Arapiraca já fiz vários. Para casal eu fiz muitos projetos. Abastecimento d'água, na Adutora do Sertão aqui. Eu trabalhei muito para a Secretaria de Educação do Estado. A Secretaria de Educação de Arapiraca também. Eu acho que a maioria dessas escolas que ainda existem lá fui eu que construí, aqui em Arapiraca. Eu reconheço que hoje eu já estou meio cansado, porque já batalhei muito. Eu nunca parei. Eu sempre trabalhei. Construção industrial, construção
loteamento, essas coisas, a maioria dessas coisas eu já trabalhei. Então hoje eu estou meio cansado. Eu estou preparando meus netos. Eu tenho um filho, João Paulo, que eu quis colocá-lo como na área de engenharia, mas não consegui. Ele preferiu a área médica. Mas eu tenho uns netos que parecem que vão me substituir. Aí eu estou preparando eles para ver se daqui a mais ou menos 2 anos, eu quero trabalhar mais 2 anos. Depois de 2 anos eu quero ver se dou uma segurada e vou acompanhar o trabalho deles. Carapiraca para mim é tudo. Eu comecei aqui e voltei para cá. Eu voltei meio forçado, porque eu adorava Maceió. Adoro, né? Gosto muito de Maceió. Mas quando eu terminei meu curso, eu andei falando no começo, quando eu terminei o curso de engenharia, eu já trabalhava, na época já trabalhava com uma firma de engenharia. E eu adorei ser engenheiro. Eu acho que eu não queria ser outra coisa. Eu acertei na mosca para ser engenheiro. Então eu fui trabalhar numa empresa que inclusive era uma empresa que foi o ideal para mim, que eu gosto de projeto, de concepção, de imaginar, de criar. Então eu fui trabalhar numa empresa que eu gostava demais. Só que o que deu errado, essa empresa é uma empresa que eu tenho boas lembranças, gostei muito e tal, e deixava a gente à vontade para a gente poder sonhar e tal. Então você era para criar, né? Uma empresa criativa. Era uma empresa de projetos, então para você fazer um projeto, você tem que criar, você tem que bolar, você tem que imaginar. Então, para mim foi ótimo, eu achei o máximo. Mas chegou uma hora que eles me deram uma opção: você precisa ir embora. E eu não estava preparado para ir embora, ia para Rondônia. Eu já estava ligado em Arapiraca, já tinha começado a trabalhar aqui e não queria largar. Então resolvi vir para cá. Então a minha vinda a Arapiraca eu achei que foi ótima. Gostei, achei bom, não tenho do que reclamar. Mas eu tive altos e baixos assim do ponto de vista profissional. Por exemplo, aquele que eu te falei do caracol, quando não tinha água a cidade não tinha água para poder atender o meu loteamento, aquilo me deixou triste, né? E depois os altos e baixos da economia. A inflação muito alta e você precisava pagar os compromissos, e isso era muito complicado, né? Você tem que correr muito, então eu tive uma vida muito corrida, muito atribulada. A maioria dos meus projetos foram vitoriosos, graças a Deus. Então eu tive mais altos do que baixos, mas quando eu baixava eu subia. Então eu não tenho o que reclamar com relação a isso aí, mas foi uma vida assim atribulada, né? Eu tenho uma família que eu sou muito grato a Deus por isso. Todos são bem comprometidos. A minha família, não tenho para reclamar de nada, absolutamente nada. Eu acho que eles vão ser bem encaminhados. Tem todos têm princípios, né? Eu não sei se eu ajudei e o meu pai ajudou e a minha família toda ajudou. Acredito que sim, todo mundo vai se ajudando e isso vai se somando, né? E eu acho que hoje eu tenho uma família que eu admiro demais, eu sou muito fã da família, acho que vão chegar longe e dentro de princípios que eu prezo, né? Então eu sou muito grato a Deus, né, por ter me dado essa chance de ter essa família que eu admiro tanto. Eu cruzei a minha vida toda com muita gente boa. Eu fico pensando assim comigo de quem eu teria mágoa. Eu não tenho mágoa de ninguém, sabia? As pessoas que passaram pela minha vida deixaram assim retratos positivos.
Eu não tenho do que me magoar. Claro que tem passagens que a gente leva que não são boas, mas não são culpa de fulano nem beltrano, são coisas da vida, são coisas do dia a dia. Eu não tenho nenhuma queixa de nada que aconteceu comigo. Eu deveria ter sido um pouco mais cuidadoso com a vida. Eu deixava as coisas acontecerem naturalmente e depois eu tomava o prejuízo, né? Mas o rumo que a minha vida tomou, para mim está ótimo, foi bom. Eu tenho 3 filhos, 7 netos e um bisneto. Eu quero dizer para eles que tenham fé, façam as coisas, procurem ser construtivos e acreditem. Se tiverem boa intenção, que eu acredito que todos têm, eu conheço a todos e a gente vai conhecendo e sei que todos têm boa intenção com a vida, então o conselho que eu dou é que segurem todas as oportunidades, não queiram passar ninguém para trás, procure ter sucesso sem querer incomodar, sem querer o fracasso de ninguém, e que tenham sempre boa intenção. Nada de querer atrapalhar a vida de ninguém. Você procura ajudar, que a sua vez vai chegar, não adianta você querer atropelar nada. Então eu espero que os meus filhos sejam bons pais, que sejam bons que eduquem bem os seus filhos, que sejam bons conselheiros, né? Aproveitando os conselhos que a vida deixa pra gente, né? Olha, eu já acompanhei a apresentação do projeto do Oliveiros. O Oliveiros, ele é sogro do meu filho João Paulo. Então o Oliveira já fez esse projeto e eu estive na apresentação dele. Inclusive o Ricardo, quando me procurou, dizendo que queria que eu participasse desse projeto, eu resolvi aceitar o convite. De vez em quando eu dou uma parada para pensar, para ver onde eu errei, né? Para ver o que é que eu repetiria, se pudesse repetir. Eu acho que faria tudo de novo, agora procurando corrigir. Tem muita coisa que eu corrigiria hoje. Respeitem sempre uns aos outros, queiram crescer de uma forma positiva, não atrapalhe a vida de ninguém e o conselho que eu dou é que a pessoa não perca tempo. Você tem que ter tempo para o lazer, você tem que ter tempo para você pensar na vida, você tem que ter tempo para a família e você não pode desperdiçar o seu tempo em coisas desnecessárias. Tá? Então, o que eu aconselho é que, para os meus filhos, por exemplo, sejam pessoas de boa índole, trate bem a todo mundo e espere que a resposta virá. Muito obrigado a todos que vão ter assim a paciência de me ouvir e obrigado pela nossa conversa aqui. Beijão aí para todos.